Vamos lá, pessoal, matar a última questão agora da AP de 2022.1, certo? Então, assim, questão parecidíssima com a da AD desse mesmo ano, né? Aliás, do semestre de agora, né? 2022.2. É exatamente igual, o procedimento é exatamente o mesmo. Eu trouxe o mesmo teorema para esse arquivo, né? Então, o que eu sugiro é que vocês pausem o vídeo agora e tentem fazer com conhecimento do que vocês fizeram na AD, certo? E assim vai ajudar numa questão de AP, né? Certamente vai cair uma questãozinha dessa aí. Esse último padrão é o que provavelmente vai vir na prova. É uma multiplicadora de Lagrange, uma de máximo e mínimo e ponto de Cella, e a outra é da função implícita, né? Numa vizinhança, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o valor de z, né, nessa vizinhança. Então vou colocar f x e y vale 2 e 0. 2 e 0 e z, e vou igualar a 8, certo? Então aqui vai ficar x a terceira, vai ficar 2 ao cubo mais z, que multiplica e elevado a xy, ou seja, 2 vezes 0 mais z elevado a 5 é exatamente igual a 8. Vamos trabalhar essa equaçãozinha aqui para a gente encontrar o valor de z, certo? Então vai ficar 8 mais 2 vezes 0 é 0. E e elevado a 0, todo mundo elevado a 0 é igual a 1. E 1 vezes z é o próprio z, mais z elevado a 5 é igual a 8. Ou seja, z elevado a 5 mais z é igual a 8. Jogo o 8 para lá, menos 8. Então o que a gente tem, vou jogar para o cantinho aqui, é que z elevado a 5 mais z é igual a 0. Coloco um z em evidência, vai ficar z elevado a 4 mais 1, isso é igual a 0. Certo? Então o que eu tenho daqui, um produto sendo igual a 0, z é igual a 0, ou z elevado a 4 mais 1 é igual a 0. Essa partezinha aqui, deixa eu colocar aqui letra A, essa partezinha aqui pra gente não funciona. Por quê? Porque o z aqui está sendo complexo, né? Isso aqui vai dar um número complexo e a função f está definida no real. Então isso aqui não serve para mim. Então eu vou ter um valor só para z, que é justamente z igual a 0. Ok? Mesmo procedimento da questão anterior. Próxima etapa agora, eu preciso pegar o fzão e derivar em relação a z, certo? De x, y e z. Vamos fazer isso. Depois eu vou fazer essa derivada no ponto. Qual ponto agora? O meu ponto vai ser 2, 0 e o z, que vale 0. E eu vou ver se esse número é justamente diferente de 0. Vamos verificar isso. Então a derivada de fzão em relação a z, x a terceira é constante, vai para 0. Certo? Z vezes e elevado a xy, e elevado a xy é constante, eu jogo para fora, e elevado a xy, que multiplica a derivada de z, que no caso é 1, então não preciso colocar, mais z elevado a 5, a derivada de z elevado a 5, dou um peteleco no 5, fica 5 vezes z elevado a 4, ok? Só que eu preciso dessa derivada em relação a z no ponto 2, 0 e 0. Então vai ficar e elevado a x vezes y, ou seja, 2 vezes 0, mais 5 vezes z, que é 0, elevado a 4. Então aqui vai dar e elevado a 0, que é 1, mais 5 vezes 0. 5 vezes 0 é 0, vai ser o próprio 1. E o 1 claramente é diferente de 0. Ok? Então, assim, realmente define implicitamente uma função. Ok? Com isso a gente conclui a letra A. Agora a gente precisa matar a letra B. Vou colocar aqui um pouquinho para baixo. A letra B, a gente vai usar essas formulazinhas, né?
da derivada parcial, certo? Só que a parte de baixo a gente já tem, né? F em relação a z a gente já tem, F em relação a z a gente já tem. Que é justamente essa funçãozinha aqui, ó. Ok? O que a gente precisa da parte de cima. Ou seja, eu preciso de F em relação a x. No ponto x, y, z. Ok? Vamos derivar agora em relação a x. Aqui vai ficar, dá um peteleco no 3, fica 3x ao quadrado. Derivada de z elevado a 5 em relação a x, z é constante, então isso aqui vai para zero. O problema é justamente aqui agora, ó. Aqui pode ser que confunda um pouco. Por quê? Tem o e elevado a xy. Então o meu z é constante, então já coloco ele para cá, ó. O z é constante. Agora, a derivada de xy, em relação a x, o y é constante. Eu preciso usar a regra da cadeia, né? É a derivada de dentro vezes a derivada de fora. A derivada de fora é e elevado a xy. E a derivada de dentro é xy, que no caso é a derivada do expoente, xy em relação a x. O x é 1, o y é constante, então vai ser o próprio 1 vezes y, é o próprio y. Ok? Então f em relação a x é 3x ao quadrado mais z vezes e elevado a xy vezes y. Ok? Então essa é a derivada de f em relação a x. De maneira análoga, a gente vai fazer o f em relação a y no x, y, z. Ok? Certo. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Por quê? Porque agora vai modificar um pouco, né? Estou derivando em relação a y. Então, o x é constante, vai para zero. O z elevado a 5 é constante, vai para zero também. O que me resta é aqui. Tem que tomar cuidado aqui. O z é constante, só que está sendo multiplicado pela variável. Então, eu posso jogar para fora. Então, vai ficar z, que multiplica. Derivada de dentro vezes a derivada de fora. A derivada de fora é o próprio e elevado a xy. Vezes xy em relação a y. Então, o meu x é constante. Vezes a derivada de y, que é 1. X vezes 1 é o próprio x. Ok? Então, com isso, a gente vai matar agora a letra B, né? Por quê? Porque ele está pedindo, ó, 2 e 0, 2 e 0. E eu sei que o z já vale 0, né? Então, a gente vai montar da seguinte forma, ó. Continuando, pessoal. Mas o que ele quer é f de x no ponto 2 e 0. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o x por 2, o z por 0 e o y por 0. Ok? Que é justamente no ponto 2, 0, 0. Então, aqui vai ficar menos o que eu encontrei aqui, ó. Encontrei aqui. Só que o x vale 2. Então, vai ficar 3, que multiplica 2 ao quadrado, mais z vale 0, vezes z elevado a 2 vezes 0, vezes 0. Isso tudo dividido justamente pelo valor que eu encontrei embaixo, né? Aliás, pelo valor que eu encontrei na letra A, que é 1. Por que 1? Porque vai substituir de novo F200 no ponto 200. E no final vai encontrar 1. Eu já coloco 1 de uma vez aqui. Então isso aqui vai ficar igual a menos 4 vezes 3 é 12, mais 0, dividido por 1. Então o que eu tenho é menos 12. Ok? E de maneira análoga, eu vou fazer para Gzinho ali, Fzinho em relação a Y agora. Então vai ficar F, ao galo aí, né? Como sempre. F em relação a Y, ponto 2 e 0. Vai ficar igual a... O Z vale 0, então fica 0 vezes Z elevado a 2 vezes 0, vezes X, que no caso é 2, dividido para 1. Só que aqui vai ficar 1 vezes 2 é 2, vezes 0 é 0, 0 dividido para 1 é igual a 0. E com isso a gente conclui a letra B, questão parecidíssima com a da AD desse semestre, né? Então,
que eu sugiro é que vocês tentem pausar aí para matar essa questão. Fechou? E até a próxima, P. Fica com Deus.